Graça e paz, Igreja de Cristo, vamos ficar de pé. A vocês, irmãos que estão conosco pelas redes sociais, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 104, o versículo 33. Esse Salmo 104 é um hino ao Criador. E esse versículo 33 diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto tiver existência. Que coisa tremenda, né? As palavras do salmista. Que nós possamos adorar o Senhor em todo tempo, e pensar que o nosso louvor, ele não parte só daquilo que cantamos, das vezes que levantamos as nossas mãos na casa do Senhor, ou das vezes que ajoelhamos, mas o nosso louvor em todo tempo é em tudo que fazemos, né? Seja na nossa casa, seja na rua, seja com o próximo, seja no mercado, onde for, que possamos engrandecer o nome do Senhor, né? O Senhor, Ele olha para nós e Ele espera de nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade se revela não é aqui dentro, a verdade se revela lá fora. É quando nós estamos lá fora, diante dos homens, diante dos nossos familiares, que nós revelamos a glória de Deus. E é nessa hora que você tem que adorar. É nessa hora que você tem que revelar o Senhor. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Pai querido, eu te louvo. Eu te adoro, eu te amo, Senhor. Tu és o meu Pai, Tu és o meu amigo. Tu és a única e verdadeira razão da minha felicidade, Senhor. E nessa noite queremos engrandecer o Teu nome. Pai querido e maravilhoso, Tu és o nosso maior amor. E que coisa tremenda é ser amado por Ti, é ser alcançado por Ti, é ter sido abraçado por Ti, Senhor. Quando éramos ainda pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, nós te engrandecemos. E nesta noite te pedimos: derrama da tua medida do Senhor sobre nós. Derrama da tua graça sobre os teus filhos aqui na tua casa. Aqueles que estão no caminho, aqueles que ainda estão em casa e não decidiram o que fazer. Aqueles que estão conosco assistindo nesta noite pelas redes sociais e que irão assistir no futuro. Eu creio, Senhor, no derramar da tua graça, no derramar do teu perdão, no derramar da tua misericórdia, no alcançar do Senhor, nos transbordar da tua misericórdia. Venha, Senhor amado, sobre nossos corações, enche-nos de Ti nesta noite.
Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Se renda ao Senhor nessa hora. Levante bem alto as suas mãos. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos rendidos. Em Jesus. Oh,
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué. Josué no capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Então, quando Deus ele fala com Josué a respeito das promessas que tinha feito a Moisés, algo interessante aqui, que um requisito para que as promessas de Deus não sejam invalidadas em nossas vidas é a obediência. Amém? Então Deus ele chega para Josué e fala: não te apartes, não apartes o livro desta lei, antes medita dia e noite. Para quê? Algo interessante, para fazer tudo conforme nele está escrito. Né? E a palavra do Senhor em Malaquias 3:10 diz: trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja que mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim, assim diz o Senhor dos exércitos. Então, se nós meditar na palavra, se nós meditar, entender o que Deus fala conosco e obedecer às promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Amém. E algo interessante em Deuteronômio 28:8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Amém? Então, o Senhor ele ordena que as bênçãos estejam contigo. Obediência é algo tremendo, porque nós podemos colher algo sobrenatural, reflexo da nossa obediência. Então, algo importante é obedecer o Senhor, estar lendo a palavra, meditando na palavra e obedecendo. O mais o Senhor fará, conforme diz em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então, mediante essa palavra, eu te convido nesta noite a obedecer o Senhor, a separar aquilo que Deus primeiro colocou em teu coração e obedecer. Porque quando nós obedecemos, a Bíblia diz aqui que as bênçãos do Senhor, o Senhor mandará que esteja conosco. Amém? Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade
Amém. Poder sentar, queridos. Graças a Deus, por estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 19. O Senhor é bom. Amém. Graças a Deus. Amém. Encontrado aí? Gênesis capítulo 19? Então tá, vamos fazer aí. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa do vosso servo, e ficai a noite toda, lavai-vos os vossos pés, levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: não, nós permaneceremos na rua toda noite. E insistiu com eles grandemente, foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou o pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles clamaram a Ló, e lhes disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E eles disseram: para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz agora? Então agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, que fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genro, teus filhos, tuas filhas, qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. E Ló saiu e falou aos genros que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua mulher, e a mão das suas 2 filhas. E o Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você curvasse aí a sua cabeça. Vamos orar a Deus para que o Senhor possa falar-nos através desta palavra. Amém.
Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui, meu Pai, diante do Senhor. O Senhor nos conhece, sabe todas as coisas, meu Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta palavra. Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias, Deus, que são dias difíceis, concorda comigo? A gente olha, né, e a gente pergunta, às vezes eu me pergunto assim, Senhor, o que nos falta? Né, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a nossa realidade, infelizmente, tudo que tinha para acontecer, já aconteceu. A Bíblia fala aqui desse período de Sodoma e de Gomorra, e a Bíblia fala que a situação aqui estava tão terrível, que o mau cheiro dos pecados chegaram nos céus. Começaram a cheirar mal diante de Deus. E será que está tão diferente hoje? Como está diante de Deus tudo que nós estamos vendo? Tudo que nós estamos vendo. Aqui nós estamos olhando para a vida desse homem, que foi um homem que era conhecedor da palavra de Deus. Ele tinha um grande exemplo. Ele tinha por tio, por líder, por guia espiritual, o pai da fé. Ele tinha Abraão muito próximo. Abraão que dava um belo exemplo. Abraão, que era um servo de Deus, com certeza que o seu sobrinho, né? Ele via a atitude de Abraão, com certeza ele via a fidelidade de Abraão, Abraão servindo a Deus com seus dízimos, Abraão servindo a Deus com integridade de coração, servindo a Deus. É tão interessante, mas num dado momento ele preferiu as campinas de Sodoma. Ele preferiu as coisas deste mundo, né? Então nós travamos uma guerra constantemente, né? Hoje o irmão Silvio está falando sobre isso. Então assim, tem muitas coisas que querem roubar a nossa fé, tem muitas coisas que querem roubar a nossa atenção, que querem desviar os nossos olhos, tirar a nossa visão das coisas espirituais e colocar nas coisas materiais. E Ló fez então essa escolha. Ele fez uma escolha simplesmente material, quando ele olhou ali as campinas verdejantes, e ele então foi para Sodoma. Mas é tão interessante, porque a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Porque quando você está ali na roda dos escarnecedores, você está convivendo com todas essas práticas que são práticas pecaminosas, de repente você se vê preso àquela situação. É tão interessante quando a gente olha para esse texto, a gente vê assim, quanta força Deus teve que fazer para tirar aquele servo dele daquela prisão. Quanta força o Senhor teve que fazer para tirar das garras, né? De tudo aquilo que o prendia, que o segurava, que o amarrava. Então, eu fico meditando assim, né? Meu Deus, porque no primeiro momento parece que ele estava tomando a decisão mais acertada da vida dele, né? De repente, no primeiro momento, tudo que ele estava, a decisão que ele estava tomando era o melhor para a família dele, era o melhor para a vida financeira dele. Ele estava buscando o que? Garantir o seu futuro. E ele não atentou para fugir dessa aparência. E o pecado é assim. O pecado, às vezes, ele vai nos prendendo, ele vai nos segurando, ele vai nos envolvendo. O pecado às vezes nos oferece posição, uma posição social, nos oferece uma garantia financeira, mas a própria Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder. O que ele daria em troca, né? Não existe troca.
Então, quando a gente olha para esse texto e fala que ele sentava à porta da cidade, ele tinha uma posição social elevada, ele tinha uma posição de juiz nessa cidade. Mas assim, um dos piores agiotas que existe é o diabo. Então, sempre que ele te oferece alguma coisa, ou que ele te dá alguma coisa, o preço que se paga por aquilo é muito alto. E o inimigo, ele não está preocupado com dinheiro. Ele ofereceu riquezas para Jesus. Ele não está preocupado com essa questão que a gente valoriza tanto, né? A posição social. Ele ofereceu uma posição para Jesus. Então, o que é que ele quer em troca quando ele oferece essas coisas? Ele quer a nossa alma. Ele quer a nossa alma. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que existem duas coisas que Deus pretende aqui. Deus, ele quer nos tirar de Sodoma, e Deus quer tirar Sodoma de dentro do nosso coração. E então a gente vê aqui essa briga, essa guerra, essa batalha para tentar tirar ele de Sodoma, e muito mais para tirar Sodoma de dentro do coração dele. O livro de Pedro vai falar que ele era um homem justo, que ele era um homem que ele angustiava-se na sua alma. Então aqui nós não estamos falando de um ímpio, nós não estamos falando de alguém que não conhece a palavra de Deus, mas alguém que conhece a palavra de Deus, mas que foi envolvido pela situação. E é interessante porque Deus, ele dá sinal. Deus queria tirar ele de lá. A Bíblia nos conta que houve então uma confederação de reis e se levantou contra Sodoma, e houve uma guerra contra Sodoma. E nessa batalha eles levaram cativo as pessoas de Sodoma, as famílias, roubaram as posses, levaram os bens, saquearam a cidade. E nesse período aconteceu um grande milagre. Por quê? Abraão se levantou, ou foi levantado por Deus, para trazer um livramento. E é interessante porque vocês são 4 reis, 4 exércitos, e a Bíblia vai falar que Abraão se levanta com seus 318 servos. Não eram soldados, não eram guerreiros, eram servos. E ele vai então atrás daqueles reis, e ele consegue vencê-los, consegue livrar aquele povo, inclusive a família de Ló, porque eles também foram levados cativos, e trazer não apenas as pessoas, mas como também todos os bens que foram levados. Mas é tão interessante, porque nesse mesmo texto eles queriam pagar Abraão pelo feito, mas Abraão não quis. Não quis nem uma sandália, nem uma correia de sandália ele quis. Qual é a mensagem que ele estava dando? Isso aí não serve, isso não tem valor nenhum, eu não quero nada disso aí. Então foi o que? Foi um testemunho para o seu sobrinho. Mas sabe o que aconteceu? Ao invés de ele deixar a cidade, ele volta novamente para a cidade. Ele volta novamente para a cidade, para você ver como é que ele estava envolvido, como é que ele estava envolvido. E quando então, no texto que nós lemos, os anjos de Deus vão lá, porque Abraão intercedeu por aquele lugar, Abraão orou pelo seu sobrinho, e os anjos de Deus vão. A cidade era tão maligna que eles queriam relação sexual com os anjos. E aqui tem mais uma atitude errada na vida de Ló. Porque às vezes nós queremos dar um jeitinho, mas com o pecado não existe jeitinho.
Pecado você abandona. Pecado você diz não. Mas às vezes nós temos uma posição social e não queremos perder essa posição social. Aí o grande erro desse homem é que ele quis negociar com a lascívia, negociar com o pecado. Com o pecado você não negocia. A Bíblia diz que um abismo, outro abismo. Pecado vai gerar mais pecado. E olha que loucura. Às vezes eu paro assim e eu fico buscando, meu Deus, o que passou na cabeça desse homem? Não sei, a Bíblia não diz que foi o cogito dele, o que passou pela cabeça dele. Mas ele quer fazer uma troca. Trocar pecado por pecado, ou pecadão por pecadinho. Não sei, talvez ele pensou assim, não, esses homens não gostam de mulheres. Então eu vou oferecer minhas filhas, eles não vão fazer nada com elas, porque não gostam de mulheres, eu vou então continuar bem. E quando você vê o texto, dependendo da versão, ele chega a chamá-los de irmão. Meus irmãos, não façam essa loucura. Ou dependendo da visão, meus amigos. A Bíblia fala assim: andarão nós juntos, se não estiverem a acordo. Então o que ele busca? Ele busca um acordo, ele busca um entendimento. Nós estamos vivendo lá num período que está muito isso, né? Ou você busca o entendimento, ou você fala a mesma língua, ou senão você é homofóbico, senão você é excluído, senão você... Então ele procurou aqui um jeitinho. Ele procurou um jeitinho. Mas em todo momento, Deus está querendo tirar. Então quando Deus ele te vê em pecado, quando Deus ele te vê em Sodoma, Deus quer tirar você de Sodoma. Deus quer tirar Sodoma do seu coração. Eu comentava hoje uma questão com a bispa sobre pessoas que foram lá no Rio de Janeiro, que quebraram lá um terreiro, mas não foi com permissão da pessoa, não foi pela conversão da pessoa, e não adianta, porque você vai tirar uma coisa que está fora, mas você não tira aquilo que está dentro. Então é dois processos, é sair de Sodoma e tirar Sodoma de dentro de você. Então a gente vê, né, como ele estava envolvido. Quando ele vai falar com os germos, é tão triste. Porque quando você lê, o texto vai falar que os germos pensaram que ele estava o quê? Brincando. A pior coisa que existe é quando você não vive a sua fé de verdade. Porque quando você tenta falar para alguém, as pessoas não acreditam. E é tão interessante porque os anjos estavam ali e ele preso. E aqui nós podemos ver então a atitude da graça. Graça é esse favor imerecido. Então a graça de Deus veio sobre ele e o alcançou de uma forma tremenda. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas ele foi despertado. A Bíblia fala: desperta, porque dormes. Como eu oro, Senhor, acorda-nos, Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo uma situação aí que o fogo vai descer. Às vezes gostamos tanto da graça, da misericórdia, mas o nosso Deus também é um Deus de juízo. E o Senhor falou: eu ouvi o clamor e agora eu desci. Eu desci para julgar. Tudo que é Sodoma, Deus vai queimar.
palha, vai queimar. E Deus então usa de misericórdia, e Deus o pega pela mão, e Deus o tira com mão forte. Mas é tão interessante quando a gente olha para a vida desse homem, porque mesmo Deus tirando ele, e a direção de Deus é vai para onde? Vai para o monte. Mas ele novamente quer negociar com Deus. E ele fala: eu não vou conseguir chegar lá. Deixa eu ir para Zoar. Eu vou sair, mas não vou sair 100%. Tem pessoas que acham que pode servir a Deus 70%. Não, eu vou servir a Deus, mas 60%. A Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E por ele não ter obedecido 100% e não ter ido para o monte para a intimidade, o monte para a presença. Se você quer ser livre de Sodoma, se você quer tirar Sodoma de dentro do seu coração, você precisa se entregar 100% à vontade de Deus. Você precisa estar no monte da santidade de Deus. Glória a Deus. O que acontece com eles no ar? As filhas embriagou ele, teve relação com ele. Por isso você vê que é tão difícil, né? Aonde o diabo ele mais mexe é na área sexual. O que as pessoas adoram neste mundo, amados? Dinheiro e sexo. E se nós não tivermos cuidado, mesmo sendo justos, mesmo sendo conhecedor da palavra, vamos cair nessa mesma situação. Ali era um homem justo, era um homem que afligia a sua alma, mas o pecado ele anda ao redor, ele ruge, ele procura tragar. Então você consegue ver que para ser livre de Sodoma e para tirar Sodoma de dentro do nosso coração, nós precisamos subir para o monte. Precisamos buscar intimidade com Deus. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Buscar o estudo bíblico, buscar os nossos cultos, não ter preguiça de caminhar para a casa de Deus, não ter preguiça de investir no reino de Deus, de investir a nossa vida no reino de Deus. Nós temos que nos entregar. Aleluia. Quem está brincando de crente vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. Ele pagou um preço muito alto pelas escolhas que ele fez. E para tirá-lo de lá foi toda essa dificuldade. Para ele sair teve que ser arrastado pela mão. Não apenas ele, mas a esposa dele, as filhas dele. No meio do caminho a esposa ainda olhou para trás, se perdeu. Por quê? Porque o inimigo, ele traz essas coisas, essas paixões mundanas. Então cuidado com a televisão, que pode tirar a sua visão. Cuidado com o seu celular, que hoje você tem um computador de bolso, e vira e mexe está chegando coisa. E você tem que não apenas sair de Sodoma, mas tirar Sodoma de dentro do seu coração. Hoje pela manhã eu comentar sobre essas festas. Amados, essas festas que eles chamam de festa de santo, para os santos, que usam lá o nome dos apóstolos, isso só serve para orgia, só serve para bebedice, só serve para isso. É uma adoração pagã, é uma festa da carne. E às vezes a gente, sem perceber, estamos envolvidos. Porque se você chega no mercado, lá tem uma situação. Se você trabalha, no seu trabalho, tem uma situação. Se você faz
afaste da tradição, mas você tem que entender o que está também por trás disso. A questão, isso te prende, isso te segura. Eu já estive lá. E o que a gente buscava nessa data? Espiritualidade? Não. Carnalidade. Buscava festa, buscava bebida, buscava o quentão, ficava bêbado, roubava galinha, colocava Judas na porta e fazia tanta coisa errada. Então, aqui são coisas que vão nos prendendo. Mas Deus quer o quê? Deus quer tirar você disso aí. Por quê? Porque tudo isso aí vai perecer. O que é que sobrou de Sodoma? O que é que sobrou? E quase que este homem também foi queimado. Teve alguém intercedendo por ele. Teve alguém clamando por ele. Deus usou de graça e de misericórdia. Agora cuidado, porque às vezes Deus nos quer tirar, ou Deus nos tira de Sodoma, mas a gente não quer ir para onde? Quer ir para zoar, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, Ele perdoa uma vez, vai perdoar duas, vai perdoar três, vai perdoar, mas vai chegar o dia também que Ele vai falar assim: basta, cessa. Então, para aquela cidade, Ele falou: chega, vou descer para ver, vou descer para entrar em juízo. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Então, que nessa noite você faça essa reflexão: meu Pai, eu sei que o Senhor quer me tirar de Sodoma, e eu quero sair de lá. Quem quer sair? Mas Deus, eu quero também tirar Sodoma de dentro do meu coração, todo apego, Senhor, porque às vezes nós temos um apego por essas coisas. Então tira da minha alma, tira de dentro de mim todo e qualquer apego. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Eu quero ser livre para te servir. Eu quero ser livre para ouvir a tua palavra e não ficar questionando. Ah, Senhor, o monte está muito longe, eu tenho medo de não alcançar. Não. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então nós precisamos, amados, estar livres para sermos guiados. Livres para sermos guiados. Eu quero nessa noite orar com você. Fique de pé nesse momento. Venha aqui no altar. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero ministrar na sua vida. Eu quero ministrar na sua vida. A gente vê tanta coisa, né? A gente vê nessa data até algumas igrejas fazendo festas juninas, e eu fico assim: meu Deus, né? Meu Deus, misericórdia, né? Então fica isso, amados. Às vezes é começar a querer fazer, né? Fazer uma cor. Rogo os irmãos que não venhais a agir tão perversamente. Amados, nós não podemos esperar de um mundano a não ser a perversidade. Então, o que pedido é esse? Né? O que nós vamos esperar do mundo? Às vezes nós temos essa loucura de achar que o mundo vai nos dar alguma coisa boa. Não, o mundo já está maligno. No mundo só tem a perversidade. E é interessante que ele estava tão assim envolvido naquela situação que ele colocou toda a sua família aqui em risco, né? Então, como é que você oferece a sua família para tentar negociar com o pecado? Mas é terrível. Então vem aqui no altar. Vamos ter esse momento de quebrantamento diante de Deus. Deus falou comigo, espero que Deus tenha falado com você também, dentro dessa palavra.
Vem aqui, fica aqui no altar. Eu queria que você orasse. Eu queria que você apresentasse. Eu não sei. De repente você conhece alguém que está preso. E você quer fazer o papel de Abraão aqui nessa noite, interceder por essa vida. Vem aqui no altar de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Deus nos deu misericórdia com aquele homem, com aquela família. E agora você entre na presença de Deus, fale com Ele. Desde o ventre da minha mãe, eu sou pouco escondido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Faz o quê? Me chama, todo dia as propostas vêm. Faz o quê? Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, Isso que aconteceu na vida daquele homem que foi prender. eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas aqui então é a batalha. Às vezes eu olho para a vida de Noé e eu vejo ele como um crente do Antigo Testamento. Eu vejo ele como um combatente. Quando a Bíblia chama ele de justo, mostra que ele queria Deus, mas ao mesmo tempo ele estava amarrado, ele estava preso. Eu sou abençoado, Correntes obediente. espirituais o prendia, e só Deus pode quebrar, O pecado vem, só Deus pode libertar. todo dia. Às vezes, mesmo como cristão, nós fazemos promessas para Deus. Ah, Senhor, eu vou sair dessa situação. Eu não quero mais essa cidade na minha vida. Eu não quero mais essa cidade no meu coração. Mas de repente você está preso. Escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus te dá um livramento, Deus. Eu escolho mas você volta para o mesmo lugar. pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Deus te dá uma direção, mas você só vai até a metade do caminho. Eu escolho Cristo todo dia, Clame a Deus pela misericórdia dele. a vida de Deus. Ló não conseguiu sair por força de vontade. Se dependesse só dele, ele teria sido queimado ali. Mas peça para Deus te pegar pela mão. Fala, Senhor, toma-me pela minha mão essa noite e me leva para fora dessa situação. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu sei que eu não mereço, mas faça isso, Pai. Toma-me pela minha mão e me leva para fora desse pecado. Purifica os meus olhos, purifica os meus lábios.
Que haja
tirar de Sodoma. O Senhor quer tirar Sodoma de dentro do nosso coração. E o Senhor quer nos usar, enviar os anjos ali para tirar vidas, para tirar famílias da destruição. Entenda isso, igreja. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,